Oi pessoal, sejam bem-vindos à semana gratuita. Eu vou ensinar a fazer um bolo em fatias que tem um recheio super consistente, cremoso e a massa bem molhadinha. Eu vou dividir em algumas etapas e hoje, para começar, nós vamos bater a massa desse bolo. É um pão de ló que ele é super versátil, dá para usar em outras receitas. A massa é bem fofinha e com sabor bem neutro, então dá para usar para vários sabores diferentes. Nós vamos fazer o bolo de leite ninho com Nutella, mas você pode usar qualquer recheio que combina. O que vale nessa massa é a calda que você vai molhar e aí que dá um sabor diferente. Então ele combina com qualquer tipo de recheio. O pão de ló, ele é composto por 3 ingredientes. Nós vamos fazer o branco, então não vai chocolate em pó, mas se for o de chocolate, a gente acrescenta chocolate em pó. Ele vai ovo, açúcar e farinha. É um pão de ló tradicional, então não vai fermento. E ele cresce, fica super fofinho e bem alto. Então a gente vai começar quebrando os ovos na batedeira e para essa receita ele leva 6 ovos inteiros. Bom, eu vou quebrando um ovo de cada vez nesse potinho e vou descartando as cascas aqui, porque se algum ovo tiver estragado, a gente não perde os outros. Aí tá, né? Bem no vídeo. E agora nós vamos pesar 210 gramas de açúcar refinado. Tem que ter balança na confeitaria, porque ela é bem mais precisa que a cozinha quente. Então eu sempre indico comprar essas balancinhas que custam entre 25 e 30 reais. E agora nós vamos bater por cerca de 10 minutos. É importante bater bastante bem essa massa, porque como ela não vai fermento, é a junção dos ovos com o açúcar que faz a massa crescer e ter bastante bolhas de ar dentro dela. Então a gente vai começar batendo devagarzinho só para misturar tudo e depois aumentar a velocidade. Bom, agora ela já bateu por cerca de 10 minutos e eu vou acrescentar a farinha. Ó, a massa fica parecendo uma mousse, tá vendo? E é só ovo inteiro e açúcar refinado. Eu nunca coloco a farinha direto na batedeira, porque o processo que a gente fez aqui de bater o açúcar com os ovos é para incorporar ar na massa, a massa ficar bem levinha e bem fofinha. A farinha, como ela é mais pesada, se a gente jogar tudo de uma vez e bater aqui, ele vai murchar. De qualquer forma, já vai diminuir um pouco o volume da massa. Mas a intenção é que a gente só misture essa farinha aqui sem bater, para ele não tirar tanto esse ar que a gente incorporou na massa. Então eu vou pesar a farinha primeiro e eu vou colocar metade e depois a outra metade. Então, nesse potinho eu vou pesar 105 gramas de farinha de trigo. E aí, com o fouet, eu vou misturando bem devagarzinho. A intenção não é bater a massa, é só misturar mesmo essa farinha aqui. Aí eu peso o restante da farinha. E aí eu termino de misturar, igual eu fiz na primeira parte, sem bater, só misturando devagar. Fazendo dessa forma, você não diminui tanto o volume da massa e aí você consegue manter todas as bolinhas de ar aqui dentro, que é o que está fazendo a função do fermento. Então, bater essa farinha aqui é desenvolver o glúten
ia fazer ficar uma massa mais pesada e não é a intenção do pão de ló. O pão de ló ele é uma massa super fofinha, airada e bem leve. Então aqui já tá tudo incorporado. Eu vou tirar o excesso do fouet. E aí eu vou passar a minha espátula, porque às vezes na beiradinha, nas paredes da batedeira fica grudado alguma coisinha de farinha. Então eu vou passar bem na lateral, só para me certificar de que não tem nenhum gruminho. Bom, então a massa tá pronta e a consistência é essa. Ela fica parecendo uma mousse mesmo. Agora nós vamos untar a forma e levar o bolo pro forno. Antes eu vou untar a minha assadeira com margarina e farinha. Esse pincel não é próprio de cozinha, mas eu não lembro a marca dele, só que ele é bem resistente, as cerdas dele não desgrudam. Eu prefiro esses de pelo do que aqueles de silicone. Eu vou pegar um pouco de margarina e vou untar o fundo. Essa assadeira é de fundo removível. Eu unto bem o fundo. A gente tem que ficar atenta para não colocar excesso de gordura e de farinha, mas ele precisa estar bem untado, assim. Eu não gosto muito também de passar com guardanapo, aquela camada muito fininha, porque aí ele acaba não fazendo muito efeito. Então, nem muito, nem pouco. Como a gente está fazendo essa massa para o bolo fatia, e ele é um bolo que só tem 2 camadas de massa e 1 camada de recheio, eu não asso ele com muita massa dentro. Eu faço ele o suficiente para cortar só em 2 discos mesmo. Então, essa receita rende 2 forminhas desta, tá? E aí agora eu vou colocar a massa dentro da forma. Ele não costuma crescer muito no forno, pão de ló, mas eu quero só 2 discos de massa. Quanto mais massa a gente coloca na forma, mais ele demora para assar. E aí, como o pão de ló ele não tem muita estrutura, porque ele vai pouca farinha, ele tende a murchar. E eu não gosto muito também, quando o bolo é branco, de colocar muita massa, porque aí ele fica muito escuro nas laterais. Ele não queima, mas ele fica aquele bolo que fica mais escurinho. Então, quando é pão de ló, eu sempre asso aos poucos. E aí, se for um bolo que eu for fazer com 3 ou 4 camadas de massa, eu asso separado e depois eu só junto esses discos. Tá? Então, assim fica a massa. E agora eu vou colocar pro forno e já mostro como fica. Agora eu vou mostrar como que o bolo ficou depois de assado. Eu já passei uma faquinha em volta dele, ele já tá soltinho da forma. Eu só vou desenformar ele pra mostrar pra vocês e vou cortar os discos também. Ó, como eu falei, a massa fica bem fofinha. Não é um bolo que cresce muito, porque ele não vai fermento, mas ele também não fica baixo, como uns bolos que ficam mais embatumados. Tá vendo? Ele fica bem fofinho. Eu vou cortar e vou mostrar como que ele fica por dentro. Agora eu vou mostrar como que ela fica por dentro. E aí, como é pro bolo fatia e a camada de recheio é bem alta, eu costumo fazer uma fatia média, não deixo a massa do bolo tão grossa. Fica bem branquinho dentro e bem fofinho. Como eu falei, o pão de ló não é uma massa muito saborizada. Ele não tem muito sabor porque ele é muito neutra. Mas eu gosto bastante, em comparação com as massas amanteigadas, porque eu acho que ela conversa melhor com os recheios. Massa amanteigada, eu acho ela muito pesada e aí ela conflita um pouco com o sabor dos recheios. Então a amanteigada eu gosto para bolos mais simples, bolos de cobertura. Mas para poder fazer bolo recheado e coberto, eu prefiro o pão de ló mesmo. E aí essa massa me rendeu 3 discos de bolo. Mas como eu falei, a gente só vai usar 2 para poder fazer o bolo de fatia. Você pode guardar num saquinho, congelar e depois juntar com outra tampinha de bolo e fazer mais um bolo, bolo de pote, enfim. É uma massa que ela fica bem firme, ao mesmo tempo que ela é bem fofinha. Eu nem aperto muito porque ela é meio esponjosinha, tenho medo de amassar. Mas é uma massa que ela fica super fofinha e ao mesmo tempo ela é bem resistente, ela não quebra com facilidade, tá vendo? Ela é uma massa muito fácil de manusear. Então eu gosto bastante desse pão de ló, ele é bem firme, a gente precisa tomar um pouco de cuidado na hora de umedecer essa massa, porque
aparentemente ela é uma massa sequinha, mas ela absorve muito rápido a calda. Então tem que tomar um pouco de cuidado para não ficar aquelas massas também muito molhada. Então eu vou separar 2 discos de massa para a gente poder montar esse bolo em fatia. E aí na próxima aula eu vou ensinar a fazer o recheio desse bolo, que vai ser um brigadeiro de leite ninho.